única coisa que importa é que o ser humano é o mesmo. Ele é o mesmo pecador e o erro dele é o mesmo que todos erraram. Tudo quando ele comete o pecado é porque ele parou de crer. Quando ele deixa de crer, ele vai fazer o erro. Quando ele enfraquece, ele começa a caminhar em direção aos pequenos erros, às pequenas coisas, às pequenas concessões à sua carne, porque na nossa carne não habita bem nenhum. Não habita bem na nossa carne, só habita no nosso espírito. Por isso que o homem tem que ser espiritual e não carnal. Por isso que o homem tem que orar para ficar mais perto de Deus. O homem tem que jejuar para ele, massacrar a carne dele, para ele se entregar para Deus. É uma maneira dele se entregar para Deus. Então tudo isso o homem não quer fazer, porque o homem é o mesmo, ele vive nesse corpo, ele vive nessa carne, essa carne é cheia de vontade, essa carne é cheia de desejos, essa carne é muito pecadora. Quem está entendendo, diga amém. Então o homem é o mesmo, mas o nosso pecado vai acontecer, nós vamos desobedecer a Deus, que esse é o pecado, é porque nós não cremos. Toda vez que a gente crê, a gente não vai pecar. Toda vez que a gente crê, a gente vai se aproximar de Deus. Toda vez que a gente deixar de crer, vai se aproximar de quem? Do pecado. E constantemente, consequentemente, do diabo. Porque o diabo trabalha nessa área. Nos levar a pecar, nos levar a errar, nos levar a distanciar de Deus. E é por isso que hoje você vê tantas distrações no nosso mundo, no nosso tempo, tantas, sabe, irmãos, as pessoas... Para pecar, antigamente, certos pecados teria que ir procurar algum lugar. Hoje não. Hoje vem na palma da sua mão. Hoje é oferecido para você com cartaz. Então, hoje o crente tem que estar vacinado, ele tem que entender. Eu não posso ceder às minhas paixões, porque as paixões da minha carne, porque isso vai me distanciar de quem? De Deus. Depois eu não vou ter força para orar, eu não vou ter força para ir na igreja, eu não vou ter força para ser fiel a Deus, e isso vai me matar, e isso vai me levar para a sepultura. Eu não estou falando de uma sepultura física, para lá todo mundo vai, mas estou falando de uma sepultura espiritual, que é pior. Vou morrer espiritualmente, e depois disso, eu vou ser lançado no inferno. Então Jesus nos libertou para ser livre, diga glória a Deus. Lá em João 8,36, ele se conhecer, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E uma vez que a Bíblia diz que você é livre, que ele te libertou, a Bíblia diz assim, se ele te libertou, aproveita para ser livre. Então quer dizer, eu estou livre, mas eu posso me prender de novo. Eu estou livre, mas eu posso voltar ao erro de novo. Eu estou livre, mas na minha liberdade eu tenho escolhas. E eu ainda vivo nesse corpo. Mas só que agora eu tenho o Espírito. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, uma vez que eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do homem está ligado a ele, misturado com ele, tem que se voltar para ele para ficar mais forte, para Deus ficar mais forte na sua vida. E a parte pecadora enfraquecer. Quem está entendendo, diga amém. Enfraquecer, a parte pecadora enfraquecer. Então, para isso vai haver um esforço para quê? Se crer é uma decisão, é mais do que um sentimento. Crer é uma decisão. Eu vou decidir crer que Jesus cura. Eu vou decidir crer que Jesus prospera. Eu vou decidir crer que Jesus salva. Eu decido crer porque a Bíblia diz que ele faz. Eu decido crer. Então, eu vou começar a falar como quem crê. A andar como quem crê. A viver como quem crê. Então, você conhece uma pessoa que crê pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela fala, pela conduta dela, quando ela está na igreja, quando ela está fazendo as coisas certas, você sabe que ela crê. Quando que você vê que ela enfraquece? Quando ela para, quando ela vai parando, quando ela deixa de... Sabe, ela nem fala mais, ela vai ficando muda espiritualmente. E começa já a ficar surda espiritualmente. E daqui a um pouco é outra voz que sai na boca dela. Ela que falava de Jesus, daqui a um pouco ela já não crê mais. Porque é outro espírito na vida dela. Então nós precisamos olhar para essa passagem onde fala do gadareno, que é um dos piores endemoniados que apareceu na Bíblia Sagrada. Era um homem que ele foi tão atormentado, tão cheio de demônio, que ele não tinha paz, nem de dia nem de noite, e ele perdeu a mente. Não sei se você já viu uma pessoa perder a mente com o demônio.
Não sei se você já teve uma experiência de ver pessoas perder a mentalidade, perder o domínio, do diabo dominar a cabeça da pessoa. O diabo domina a cabeça, ele domina tudo na vida de uma pessoa. Porque, irmãos, por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, com esse tempo, com esse mundo, com essa época. Então não te conforma com o que o diabo e o mundo estão oferecendo. Você tem que olhar para a palavra de Deus e não te amoldar ao que o mundo está se amoldando. Você tem que fugir destas coisas e se apegar cada vez mais em Deus, porque quanto mais a oferta do diabo, é porque ele sabe que está mais perto o fim. Então essa é a hora que quanto mais ele oferece, mais você recua das ofertas dele e mais se segura em Deus, porque ele vai entrar na sua mente. A primeira batalha é na mente. Pelos nossos olhos. A Bíblia diz que o homem peca por causa da concupiscência dos seus olhos. Concupiscência dos seus olhos, o que ele vê e ele deseja e ele quer. E é errado às vezes o que ele deseja. Não é errado desejar, porque isso está na carne do ser humano. Mas é errado ele querer satisfazer esse desejo. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem que matar o desejo pecaminoso, ele tem que fazer morrer, a Bíblia diz, a natureza pecaminosa, para que a natureza espiritual viva. Agora, o pecado ele dá prazer. O pecado dá prazer. Só que o prazer do pecado tem um preço, tem um salário. E quem trabalha sabe o direito que tem do seu salário, sim ou não? Depois de trabalhar, é obrigado o patrão pagar o seu salário, sim ou não? Então, depois que a pessoa pecar, é obrigada ela a receber o salário dela. E a Bíblia diz que o pecado tem um salário. E qual é o salário do pecado? A morte. A morte. A morte é o salário do pecado. Não, mas eu peco e não morri. Mas você talvez esteja definhando espiritualmente. Talvez esteja já morrendo espiritualmente, só que não percebeu. Então a pessoa tem que dizer, não, eu vou me levantar, nessa noite eu me levanto, nessa noite eu decido, nessa noite eu mudo de direção, porque é você que vai fazer isso. Não pense que o Espírito Santo vai descer sobre você e vai pegar o vaso e vai transformar, não vai. Ele só vai se você entregar o vaso para ele. Amém? E aí você se entrega para ele como um barro nas mãos do oleiro, aí ele trabalha na sua vida. Você pega e entrega o teu vaso todo quebrado, e não diga que não está, mas está quebrado, está rachado, está feio. Senhor, arruma esse vaso, não consigo mais crer nisso, não consigo mais crer naquilo, não consigo mais ser como eu era. Então, Senhor, hoje eu quero esse conserto. Amém? A pessoa tem que se entregar. A Bíblia fala que esse homem lá de Gadara, algumas traduções de Gerazenos, outras diz gadarenos, não importa, ele é o mesmo. Nesse lugar, esse homem estava tão atormentado, estava tão endemoniado, que não importa, ele não dormia nem de dia nem de noite. Uma pessoa endemoniada, ela não dorme de dia, não dorme de noite, o demônio domina a vida dela. O demônio entra para destruir a vida da pessoa. O diabo não está de brincadeira com ninguém. Então, quando ele consegue acesso, e um demônio chama outro demônio, um abismo chama outro abismo, e vão entrando, e a pessoa vai, não dá nada. A Bíblia diz, Jesus falou, e não foi o Paulo, não foi o Pedro, não foi o João, foi Jesus. Ele disse, quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e ele busca um lugar para entrar, ele não encontra aonde repousar, então o demônio diz, eu voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Irmãos, daqui saiu muitos demônios, eu não sei quantos tinha. Eu não sei quantos demônios tinha na sua vida, mas eu sei que pela onde eu andava, pelo que eu fazia, tinha muitos demônios me guiando. Esses demônios saíram de mim, eles foram para algum lugar procurar repouso, não sei se eles encontraram, só sei que eles estão determinados a voltar para casa se eles não encontraram. E eu tenho que estar determinado a não deixar eles entrar. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu sei como era a minha vida antes. Então, uma vez que eu sei como era a minha vida antes, e eu sei que Deus me transformou no que eu sou hoje, eu sei que se aquele demônio voltar, eu não vou ficar apenas como eu era antes. Jesus disse, só que ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Por que varrida e adornada? Porque toda vez que você está na casa de Deus, Deus está limpando a sua vida. O Espírito Santo está varrendo a sujeira de dentro de você para fora. Toda vez que você ouve a palavra, você vai sendo limpo pela palavra, a água da palavra de Deus.
E a Bíblia diz que então aquele demônio, quando ele volta, mas não vê morador, porque você não deixa o Espírito Santo morar, você não busca o Espírito Santo para ele morar, você não anda com o Espírito Santo, você quer que ele ande contigo, mas você não anda com ele. Então o demônio vem e diz assim: a casa está vazia, a casa está bonita, a casa está ornamentada, a casa está limpa, vou fazer uma festa, volta lá na praça. Imagine alguém que volta lá na praça e convida mais 7 à toa que estão lá, que não tem o que fazer, e diz: vão lá para uma casa fazer uma festa. A minha casa, diz o demônio, eu estou voltando hoje, mas eu não volto sozinho, eu levo mais 7 comigo. Se um demônio fez tanto estrago na nossa vida, ou aqueles que estavam conosco, imagine cada um que saiu, cada um desses demônios trazer mais 7 para dentro da gente. O que vai acontecer? E não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago, foi Jesus que disse que esses demônios voltarão e entrarão na vida da pessoa, e a vida daquele homem, diz a Bíblia, daquele ser humano, se tornará 7 vezes pior. Irmão, só voltar no que era já era horrível. Imagina voltar 7 vezes pior que aquilo. Mas eu já vi gente que não tem temor, e se afastou, e foi para longe, e o diabo vai aproveitar, ele vai dar uma folga, ele vai ficar rondando, ele vai ficar esperando, mas ele vai voltar. E não vai voltar sozinho. E a Bíblia mostra que esses demônios, eles vão entrando. E na vida daquele gadareno, tinha mais de 2.000 demônios. Tinha mais de 2.000 demônios na vida de um homem. Eles são espíritos. Era uma legião. A Bíblia mostra. E uma legião era mais de 2.000 soldados. E se media, se contaram como soldados, então tinha mais de 2.000 demônios na vida do homem. Por isso que aquele homem não raciocinava mais. Por isso que aquele homem não dormia mais. E a Bíblia diz que de dia e de noite se feria. Fica com ele? Se feria. Se machucava. Eu já vi demônio. E quando a pessoa caía no chão, o demônio cuidava a gente, que a gente não estava cuidando a pessoa, a gente expulsando às vezes vários demônios. E ele então pegava a mão da pessoa. E na igreja não tinha piso, que nem aqui lisinho, tinha aquele piso cimentado. Ele pegava a mão da pessoa e fazia assim com a outra mão, assim, ó, até sair sangue. Esfregava a mão da pessoa. Aí você vai dizer: isso não é demônio, mas ninguém é maluco de fazer uma coisa dessa. Esfregava, a gente tinha que agarrar a mão da pessoa, segurar ela, expulsar o demônio. Depois ela estava machucada, porque o demônio, ele quer ferir. O demônio quer ver o sangue. O demônio quer ver a dor, o demônio quer ver o sofrimento, o demônio não quer que a pessoa durma de noite, o demônio quer que a pessoa durma na igreja, mas não durma de noite na casa dela. O demônio, ele quer que a pessoa não ouça a palavra, para ela não se limpar, não se libertar, para ele entrar. E a Bíblia diz que aquele homem, ele era ferido de dia e de noite. O demônio, ele se feria, ele mesmo se feria de dia e de noite, como se fosse ele, mas era o próprio demônio que machucava, como eu vi muitas vezes o demônio fazer isso na vida de pessoas. O espírito é imundo. Quando a pessoa está endemoniada, ela não quer tomar banho. Ela não quer, sabe, ela não quer viver uma vida normal. Ela só quer a coisa anormal. Só arrasta para a imundícia. Por isso que chamado, o que é um nome principal para o diabo, chamam ele de muitas coisas. Mas o principal é o que Jesus chamou ele: espírito imundo. É um espírito imundo, sujo, porco. Até o porco é mais limpo que ele. É sujo. Então esse espírito, esses demônios, eles são reais. E eles buscam pessoas para entrar. Eles buscam, e ele só pode entrar quando há oportunidade, quando há uma brecha. Então a gente tem que fechar todas as brechas, a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo do diabo, nem ter medo de Deus, é respeitar a Deus e saber que estando com Deus o diabo não pode fazer nada. É proteção. Temer a Deus é você ter proteção, é você saber que você é dele e que nada pode causar dano a você, porque você agora tem segurança. Amém? A Bíblia fala que aquele homem vivia nos sepulcros. Vivia nos sepulcros. No sepulcro é lugar de morto. No sepulcro é lugar onde tem, né, ossos de morto, imundícia. Onde tem carne podre. Mas o demônio gosta disso, da podridão. E Deus é muito ao contrário. Com Deus é limpeza total. Amém? É santidade, é pureza. Então tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é engano é sujeira. Sim ou não? Tudo aquilo que é mentira é sujeira.
Tudo aquilo que é escondido debaixo do tapete é sujeira. Tudo aquilo é o diabo. Tudo aquilo é o demônio. Ele está lá. Ele está na vida da pessoa. A pessoa pode não ver ele, mas ele vê a pessoa todos os dias. Não é só uma coisinha que eu deixei escondido que ninguém sabe. O diabo sabe. E se o diabo sabe, te prepara, porque ele vai te acusar. Ele é um acusador e ele vai te acusar na presença de Deus. E Deus, como um justo juiz, não pode te defender, a menos que tu te arrependa, a menos que tu peça perdão. Aí entra o advogado com o seu sangue e te liberta desse mal. É só Jesus que pode libertar. Mas enquanto houver coisa escondida, o diabo é o senhor daquela pessoa. Porque existem sujeiras, existem enganos. Então, na vida do crente, o propósito dele é libertação. O propósito dele é limpeza espiritual. Amém? O propósito dele é purificação. E não acontece enquanto você desobedecer. Diga assim, e não acontece. O diabo ouvir, diga aí, não acontece enquanto eu não obedecer. Entende? Porque o pecado é um só, qualquer, a desobediência. E a gente só desobedece porque não crê. Porque se a gente crê, a gente obedece. Amém? Todas as promessas, todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus, praticamente, eu posso dizer, elas têm, as promessas, ou aquilo que Deus manda a gente fazer, tem uma recompensa. Tem sempre uma recompensa. Toda obediência nossa vai trazer uma recompensa para nós. Quando você obedece, vai trazer recompensa. Você tem que crer. Porque se você não crê, você fica sem a bênção. Não importa se você tem cargo na igreja, não importa se você está há muitos anos, sabe? Deus nos abençoou por anos. Deus abençoa a gente por fé. E fé é você crer quando você ouve. Amém? Quando você ouve, você crê, você diz, não, eu creio nessa palavra, eu não vou dar lugar para o diabo na minha vida. Amém? Eu vou fechar todas as portas. Eu vou ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja. E como que Deus quer que você seja? Você já pensou como Deus quer que você seja? Uma pessoa que anda por cima e não por baixo.